Olá, bem-vindo à disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Módulo 4, Ambientes Seguros. Unidade 2, Políticas de Segurança em Redes. Então, no nosso caminho aqui do módulo 4, nós vimos sobre a identificação de ameaças, né, a forma como elas podem ser tratadas, as questões de logs, firewalls, antivírus, e nós entramos num ponto que ele é bem importante e bem determinante para que todas as nossas metas ali de segurança elas sejam atingidas, que são as políticas de segurança. Então, essas políticas de segurança, elas devem estar relacionadas à classificação dos dados, realização de cópias de segurança e utilização de mídias adicionais quando a gente fala no domínio de dados, né, no domínio de informação. Mas elas também têm que estar relacionadas à forma de utilização do sistema como um todo, a forma de utilização da rede, os armazenamentos, né, onde essa informação vai ser armazenada, como ela vai ser armazenada. Então, essas políticas de segurança, elas devem envolver proteção de dados pessoais ou dados em uma rede. Então, toda vez que a gente falar em proteção dos dados, né, ou dados na rede, a gente não só tem que considerar o dado em si, né, ou seja, aquela entidade de informação pequena, mas todo o escopo do que compreende aquele dado. Então, dados pessoais, por exemplo, onde que esses dados estão armazenados? Né? Então, eles normalmente estão armazenados em uma mídia, e essa mídia é o nosso HD. Se o nosso sistema computacional ele é prejudicado por algum motivo, como que eu faço acesso a esses dados nesse HD, né? Então eu teria que tirar o HD da máquina, colocar em uma outra máquina, ou seja, gera algum transtorno para que eu consiga fazer esse acesso. E mais, né? Se a minha máquina, por exemplo, estiver infectada com um vírus, pode ser que esse vírus ele danifique os arquivos que possuem esses dados. Então, toda vez que a gente fala nessa proteção de dados, a gente está pensando no escopo inteiro de aplicação. A mesma coisa com a rede, né? Então, como que eu faço para manter a minha rede íntegra e confiável e também disponível para que os dados que estão trafegando ali não sejam modificados, para que eles sejam válidos, entre outras questões. E as cópias de segurança, né? Então, essas cópias, elas são feitas para prevenir a perda de todas as informações armazenadas. É sempre bom ressaltar que hoje a nossa sociedade ela está muito pautada em dados, né? Então, a informação ela é muito valiosa para tomada de decisão, para melhoria dos sistemas, para proposição de novas aplicações, de novos sistemas. Então, esses dados, eles são primordiais hoje para o nosso contexto econômico, né? E esses dados, o que a gente produz, né, de informação, ele tem um meio de difusão que é a rede. Então, essa rede, ela é muito interessante, porque ela diminui gigantescamente as distâncias, né? Ela diminui essa distância geográfica, mas por outro lado, né, por uma outra perspectiva, ela também pode causar algum tipo de dano, né, para esses dados. Então, essas cópias de segurança, elas também precisam acontecer não só no domínio geral, né, ou seja, onde eu estou armazenando de fato a minha informação, mas na operação dos dados, né? Então, eu quero fazer uma troca na rede. Seria muito interessante que a informação que eu estou mandando pela rede, ela ficasse armazenada até de fato eu ter a confirmação que essa informação chegou do outro lado. Então, essas cópias elas são muito válidas dentro desse domínio de segurança. E os nossos dados, né? Então, esses dados, no contexto deles, é muito importante reconhecer qual informação é fundamental para uma empresa e atribuir ele um valor. Então, a gente precisa sempre ponderar sobre a capacidade de mensurar a quantidade de recursos que devem ser utilizados para proteger a informação. Então, eu tenho uma determinada informação lá. O quão valiosa essa informação, ou quão importante essa informação, e quanto de recurso eu vou gastar para manter essa informação. Então, isso é bem importante também mensurar, porque no final das contas, isso acaba consumindo recurso, seja recurso financeiro, seja recurso de hardware, né? Porque eu preciso, como os dados, como a informação, elas são primordiais, eu preciso definir quais informações são muito sensíveis e quais informações não são tão sensíveis assim, para que eu possa ter alguma
alguma metodologia ali de armazenamento que eu consiga ponderar os custos e recursos para que todas as informações sejam contempladas, sejam elas muito confidenciais ou pouco confidenciais. Então, nem todos os dados têm o mesmo valor. Tem algumas informações que elas, se vazarem, tudo bem, é um problema, mas assim, ela não vai causar tanto prejuízo. Mas tem outras informações que, se elas vazarem, elas vão causar muito prejuízo. Então, entender que esses dados têm valores diferentes, né? E quando eu falo valor, é o valor agregado da informação, né? O quão importante é essa informação. E aí, com base nessa importância da informação, definir esses valores, né? Isso é muito importante também dentro desse domínio de segurança da informação. E os dados, eles podem ser organizados de acordo com as implicações resultantes em caso de perda ou divulgação inapropriada. Então, o que acontece, por exemplo, se a minha base de dados lá sobre clientes, se ela for vazada, né? Então, o que as leis a respeito, a lei de proteção de dados, o que elas falam, né? Então, o que a legislação vigente fala, ou mesmo o que a política da empresa prevê caso isso aconteça, né? A responsabilidade disso. Ou seja, a gente sai de um simples vazamento, ou seja, de uma simples disponibilização de dados que não era para acontecer, para algo que implica coisas mais sérias, né? Então, como responsabilidade, quem que fez, por que fez, né? Então, sanções que podem acontecer. Então, entender essas implicações também é bem interessante para esse domínio. E a classificação dos dados, ela deve indicar o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade. De novo, se eu consigo definir o valor dessa informação, né, que eu tenho, dado esse valor, eu consigo classificar o que é muito importante, o que é importante, o que não é tão importante assim, e o que é importante, mas se for vazado ou perdido, tudo bem. Então, notem que algo, teoricamente, que é só para ficar armazenado, né, que é um conjunto de informações, ele ganha uma proporção muito grande quando a gente começa a entender que não são só dados, né, são elementos ali que fazem com que toda a dinâmica da minha empresa aconteça, né, com toda a dinâmica da minha instituição aconteça. E isso é muito importante de considerar, né, o valor dessa informação. Então, a classificação desses dados, elas podem ser utilizadas com relação à utilidade dos dados. Então, quem define essa utilidade é quem utiliza os dados na empresa. Tá? Então, pode ser, por exemplo, que para uma empresa de recursos humanos, uma determinada quantidade de informação não seja tão relevante. Mas para uma empresa que produz carros, aquela informação seja muito relevante. Então, a mesma informação, ela pode ter utilidades diferentes em setores diferentes, até mesmo dentro da própria instituição, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, vamos pegar na universidade. Então, eu tenho técnicos, eu tenho docentes, eu tenho disciplinas que são presenciais, disciplinas que são à distância. Então, talvez as atividades que estão lá postadas no AVA, elas sejam muito importantes para o aluno da educação à distância, mas para o aluno presencial elas não sejam tão importantes assim, né? Porque ele não faz uso desse recurso. E quando ele faz uso desse recurso, por um período muito curto. Então, se a informação estiver disponível, tudo bem. Se ela não estiver disponível, tudo bem também. Agora, para o aluno da educação à distância, essa informação precisa estar sempre disponível, né? Então, entender essa utilização desses dados, entender que existe esse contexto é muito importante. O valor do dado, então, qual a importância financeira do dado para a empresa? Então, eu tenho lá, por exemplo, uma lista de fornecedores. O quão importante é essa lista, né? Ou a informação que está nessa lista. Então, se essa lista, por exemplo, vazar, quem pegar essa lista, ela vai ter alguma vantagem comercial em cima da minha empresa? Então, eu sou lá um produtor de pneus, né? Então eu tenho uma lista de fornecedores de borracha. Se o meu concorrente pegar essa lista, será que o meu concorrente ele vai conseguir agregar valor no produto dele, de forma que o produto dele fique melhor que o meu? Ou que o produto dele fique mais barato que o meu? Ou seja, esse valor, né, essa importância,
ela também vai estar muito relacionada ao que a empresa trabalha, como ela trabalha e ao tipo de informação que está ali contida. Uma outra forma de classificação dos dados é com relação à idade dos dados. Então, essa idade, ela vai se referir à data e à hora da última modificação do dado. A idade do dado, ela é bem interessante porque, assim, eu posso definir, por exemplo, estratégias de armazenamento, onde eu tenho uma limitação de recurso para armazenar, e dentro dessa limitação de recursos para armazenar, eu sempre preciso descartar algum conjunto de informação. Então, qual seria, né, a condição de descarte? Ou seja, quais informações eu poderia tirar desse armazenamento que não me causariam nenhum tipo de problema? Então, essa idade, ela é bem interessante. Um outro ponto bem interessante com relação à idade do dado, né, fazendo essa relação de data e hora de modificação, é relacionado à integridade dos dados. Então, dentro dessa classificação, eu posso verificar o seguinte: quais dados são íntegros e quais dados têm um indício de falta de integridade. E aí também fazer um trabalho de armazenamento em cima dos íntegros e não íntegros, e em cima dos não íntegros, fazer uma auditoria, por exemplo, para verificar quem que modificou aquele dado no período que não era para ter sido modificado. Então, por exemplo, digamos lá que toda a informação que é gerada, né, no banco de dados, ela é gerada de acordo com login e senha. Então, a pessoa faz o login e senha, faz a manipulação da informação e essas informações elas são salvas. Se a data e hora da última modificação forem diferentes da data e hora de acesso, isso indica que aquele dado ele pode ter algum problema de integridade. Por quê? Porque o comum, né, o esperado, é que o período de login, o período da autenticação, ele seja igual ao período da modificação. Então, toda vez que esses períodos forem divergentes, eu sei que aquele dado foi modificado e que talvez haja um problema de integridade ali. Então, notem que essa idade do dado ela é bem interessante não só para fazer o armazenamento propriamente dito, mas também para fazer a manutenção e auditabilidade do que está acontecendo ali, né? Então, se alguém modificou esse dado ou não. E o nível de dano que poderia ser causado se os dados forem divulgados. Então, eu tenho lá um banco de dados, uma série de informações. O que acontece, por exemplo, se uma determinada tabela for divulgada? Então, de novo, né, os meus fornecedores lá. Então, se os meus fornecedores forem divulgados, a depender do tipo de aplicação que eu estou trabalhando, isso vai me causar uma série de problemas. Lista de clientes, né? Então, tem uma série de clientes, e aí esses clientes, essa tabela clientes, ela é divulgada. Então, o que acontece com a minha empresa se essa informação é disponibilizada? Então, esses questionamentos, eles estão ali dentro da atividade de quem está propondo a política de segurança, né? Porque todos esses itens, utilidade, valor do dado, a idade do dado e esse nível de dano, eles vão estar relacionados aqui a como a segurança vai estar implementada, né? Ela vai estar sendo adicionada para esse conjunto de informação. E aí eu preciso olhar, por exemplo, quantidade de recurso disponível, o custo de armazenamento, né? Se vai ser em mídia física, se vai ser em mídia virtual. Então, todos esses questionamentos, eles passam por essa etapa aqui de classificação de dados. Então, o nível de dano, né? Continuando aqui nessa linha mais de já aconteceu. Então, o nível de dano que poderia ser causado se os dados forem modificados de forma não autorizada ou corrompidos, as leis, regulamentos ou responsabilidade que a empresa tem sobre a manutenção e proteção dos dados, quem deve acessar esses dados, né? Então, quando eu tenho dados que são restritos à direção, então, quem da direção pode acessar? Ah, não, eu tenho dados que eles são acessados só pela gerência, então pela gerência e pela direção. Então, como fazer isso, né? Como ter essa lógica? Quem deve fazer a manutenção dos dados? Onde os dados devem ser mantidos e armazenados? E quem está autorizado a reproduzir esses dados? Então, dentro desse domínio de classificação,
temos vários aspectos, e talvez um que seja o mais preponderante aqui é o relacionado a leis, né? Leis, regulamentos e responsabilidades. Por quê? Nós temos casos conhecidos, por exemplo, do Facebook, que ele disponibilizava dados dos usuários, né? Ele monetizava em cima dos dados dos usuários, sem falar para esses usuários que esses dados estavam sendo monetizados. Isso é um problema, né? Por mais que num primeiro momento a gente olhe e fale assim, tá, mas a informação que ele está disponibilizando, ela não é tão sensível assim. Tudo bem, mas o fato dessa informação não ser sensível não quer dizer necessariamente que ela possa ser divulgada para todo mundo, né? Ou que ela possa ser vendida para outras pessoas. Quando a gente utiliza lá, eu estou logado no Gmail, por exemplo, daí eu realizo uma pesquisa qualquer e aí começa a aparecer um monte de adware lá, um monte de propaganda sobre o produto que eu pesquisei. Então, isso, de certa forma, fere ali a confidencialidade do que eu estou buscando, né? Então, se eu fiz uma busca qualquer, eu gostaria muito que essa busca fosse particular. Causa algum prejuízo? Nem sempre, né? Então ele vai ficar me mostrando lá uma série de propagandas sobre livro, sobre calçado, enfim. Mas é uma situação que não foi permitida, né? A priori, porque na verdade, quando a gente vai lá olhar os contratos, né, de disponibilização de serviço, dentro desses contratos tem algumas cláusulas que falam disso. E aí vem um outro problema, né? Quem lê esses contratos? Então tem lá o termo de serviço para utilização no Facebook. A gente normalmente não lê o termo inteiro, né? Então a gente vai lá e simplesmente aceita, né? Tem o termo para utilização do Gmail. Eu vou lá e aceito. Eu não leio na íntegra o que está ali. Então, e isso é um problema também porque esses contratos, né, esses termos de serviço, não existe uma negociação. Se eu aceito, eu utilizo a aplicação. Se eu não aceito, eu não utilizo. Então vejam que, quando não há nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regulamento, as empresas elas podem fazer o que bem entender com as nossas informações, e aí essa nossa informação, ela pode ser utilizada, por exemplo, para gerar um tipo de rendimento lá para uma determinada empresa, e a gente que promoveu essa informação, a gente não ganha nada. Poxa, professor, mas será que a gente tem que pensar no lucro, né? Veja, se a nossa informação está sendo utilizada como matéria-prima para uma determinada aplicação, e a gente não tem nenhum retorno sobre isso, a nossa privacidade está sendo prejudicada, a confidencialidade da nossa informação está sendo prejudicada. E isso não é interessante, né, para a gente como indivíduo. Então, essas leis, elas são bem interessantes. No Brasil, nós temos a LGPD, que é a lei que regulamenta ali, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta essa disponibilização de informação e ela tem avançado bastante nessas questões de disponibilização de informação sem o consentimento do usuário. Então, vejo que é necessário que haja uma lei para que questões como quem deve fazer a manutenção dos dados, onde esses dados devem ser mantidos e armazenados, né, quem está autorizado a reproduzir esses dados, para que esses questionamentos sejam feitos de forma clara e transparente e que isso não cause nenhum tipo de prejuízo para o utilizador do sistema, né, para o meu cliente, lá, para o meu usuário. Ou seja, com a regulamentação, eu não tenho esse tipo, ou a quantidade de problemas relacionados a esses itens, né, de manutenção, eles diminuem de forma acentuada. Então, aqui tem a classificação dos dados. Então, dados sensíveis são aqueles que requerem cuidados especiais para garantir a sua integridade, protegendo-os de alteração ou deleção não autorizada. Ou seja, aquele dado ele tem que ser mantido e não pode ser alterado de forma alguma. São os dados sensíveis. Dados confidenciais, para serem utilizados apenas na empresa. São os dados que têm proibido a sua divulgação por leis e regulamentos. Então, eu tenho lá, por exemplo, meu RG, CPF, e eu preciso do RG e CPF para fazer o cadastro em determinado sistema. Eu gostaria muito que essas informações que são pessoais, elas não fossem divulgadas,
Porque elas são confidenciais, né? O meu registro geral de pessoa e o meu cadastro de pessoa física. Então, esses números são números que não podem ser acessados por qualquer pessoa. Dados privados são as informações pessoais para uso dentro de uma empresa. Então, a divulgação não autorizada dos mesmos pode afetar adversamente os funcionários da empresa. E os dados públicos, né? Então, todos os dados que não se incluem nas categorias anteriores, de privados, confidenciais e sensíveis, e a sua exposição não autorizada não é interessante, mas não causa nenhum impacto aos negócios da empresa. Então, veja, mesmo os dados que não têm, que não causam nenhum tipo de prejuízo, eles não devem ser disponibilizados de forma aleatória, né, ou de forma corriqueira. Então, como assim, professor? Quais dados, né? Vamos pensar lá que eu quero registrar o volume de acessos no meu sistema. Então, o volume de acessos no meu sistema, ele não me causa nenhum prejuízo se ele for divulgado. Então, hoje o meu sistema ele atendeu 1 milhão de requisições. Amanhã ele atendeu 500 mil de requisições. Isso não causa nenhum tipo de prejuízo, efetivamente, né? Porque eu não tenho uma informação de contexto, eu só tenho informação de volume. Foram feitas 1 milhão de requisições. Mas não é interessante mostrar isso, porque mesmo a informação que ela não tem tanto sentido, né, que seria a quantidade de requisições, ela pode fazer com que pessoas que têm interesse no meu sistema comecem a explorar essas questões. E aí a gente entra lá, por exemplo, num problema de engenharia social, né? Eu tenho a divulgação dos meus dados de acesso, lá de volumes de acesso, de quantidade de transações de arquivos e tudo mais. Então, alguém mal intencionado pode tentar se passar por um administrador de sistema, é um administrador de sistema de nuvem lá, e aí contar uma história qualquer e conseguir extrair lá um usuário e senha de alguém que tem acesso às máquinas na nuvem, né? Então, mesmo a informação que ela não traz um impacto de fato, num primeiro momento, ela pode ser utilizada, né, para tentar tirar algum proveito ali da empresa. E aí a gente sai desse domínio, né, de classificação e entra no domínio de backups. Então, o backup, ele é uma cópia dos dados em um computador ou em um sistema que armazena informações, né? Pode ser uma mídia magnética removível, como uma fita magnética, um DVD ou um disco rígido removível. Então, qualquer sistema ali que seja um plug and play só de armazenamento. A finalidade do backup é permitir que a restauração dos dados, em caso de ocorrência de uma perda total ou parcial de algum deles no computador ou rede, aconteça. Então, quando eu tenho as cópias, né, essas cópias elas vão refletir o estado da informação no momento que elas foram feitas. Então, esse backup, né, a gestão desse backup, ela pode acontecer de forma diária, semanal e mensal, e existe sempre alguém que é responsável por essa atividade. Então, se a gente pegar aqui a questão do backup, né? Se eu fizer um backup diário, eu consigo garantir que a perda de dados no meu sistema, caso ela aconteça, vai ser afetada apenas em um dia. Se o meu backup acontece de maneira semanal, isso quer dizer que, na pior das hipóteses, né, então, digamos que o meu backup ele sempre aconteça domingo. Tá? Então, todo domingo é feito o backup. Na pior das hipóteses, pode acontecer de sábado dar algum problema no meu sistema e todos os dados de segunda a sábado serem perdidos. E aí eu tenho a cópia de restauração até o domingo anterior. Ou seja, eu perdi uma semana de dados. E isso acontece também com um backup mensal, né? Então, digamos lá que eu faço backup todo dia primeiro, e aí por algum motivo no dia 30 deu uma pane geral no meu sistema, eu perdi todos os dados. Isso quer dizer que eu só tenho as informações do mês anterior a partir do dia 1º do mês corrente. Professor, tá. Então, se a gente pensar nessa linha de backup, seria muito interessante fazer um backup diário, né? Seria muito interessante. Mas, qual é o custo de fazer um backup diário? Então, qual o volume de informação produzido
e quanto esse volume ocupa de mídias de armazenamento. Então, eu começo a fazer esses backups, né, de forma diária. Eu começo a fazer esse backup de forma diária, começo a fazer. O primeiro questionamento é: a partir de qual momento os dados ficam defasados e eu posso sobrescrever eles? Então, se eu fizer o meu backup diário, eu vou ter dados de, sei lá, 10 dias atrás. Então, esses dados de 10 dias atrás, eles são necessários ainda de serem mantidos? Então, se eles forem necessários de serem mantidos, eu preciso manter. Caso contrário, eu posso sobrescrever esses dados. Então, note que o backup diário ele é muito mais seguro, mas ele é mais custoso no quesito financeiro e de recurso. Eu preciso gastar mais dinheiro, né, para manter esses backups e eu preciso ter mais recursos, eu preciso ter mais HDs, mais fitas magnéticas, mais disco rígido, CD, enfim, eu preciso das mídias para armazenar. Em contrapartida, o semanal ele é mais barato, porque o que ocuparia, né, um backup diário, eu ocuparia bem menos no semanal. No entanto, o meu backup semanal ele tem o problema da periodicidade. Então pode ser que o meu sistema tenha algum tipo de problema e aí esse problema me faça perder uma semana de dados, ou mesmo com o semanal, né? Então essas questões elas precisam ser pensadas lá na política de segurança. Então, quanto de dados eu posso perder, né? Quanto de dados sensíveis eu posso perder, quanto de dados confidenciais eu posso perder e qual a periodicidade disso. Então, pegando nessa linha, eu poderia pensar, por exemplo, numa sistemática de backup diário para dados sensíveis. Então, para esses eu faço backup diário. Para dados de contexto ou confidencial, dados que não tenha tanta volatilidade, poderia fazer um backup semanal, porque daí eu gastaria menos recurso e conseguiria manter a integridade do sistema. E o mesmo para o mensal, né? Fazer esse controle dos dados, dados públicos, por exemplo, ou que não tem tanto problema assim de perda, e aí fazer o armazenamento dele de maneira mensal. E aí, pegando essa linha de sistemas e o porquê dessas políticas e tudo mais, a gente começa a olhar para a web como o sistema que é utilizado de fato, né, para a maior parte das aplicações, sejam aplicações desktop, sejam aplicações mobile, né, por celular. Então, a web ela é amplamente usada no mundo dos negócios, por órgãos governamentais, por pessoas, né, por indivíduos, para acesso a redes sociais, para acesso à internet banking, para acesso a uma diversidade de serviços. Então, internet e web são vulneráveis, e aqui a gente precisa separar as coisas. Internet, a gente fala em internet, a gente está falando da infraestrutura. Ou seja, a gente está falando do meio de comunicação. Esse meio de comunicação, ele pode servir, por exemplo, para eu armazenar algo em um servidor que não necessariamente precisa ter uma interface web, né? Ela não precisa ter uma interface amigável lá, que eu preciso fazer algum tipo de manipulação. A web, por sua vez, é um sistema. Então, uma página web, né? Eu tenho lá uma página de hipertexto que ela me mostra objetos, que eu consigo fazer manipulação de informação, que eu consigo realizar um cadastro, enfim, fazer transferências bancárias. Então, internet e web, elas são diferenças, tem as suas diferenças, tá? Uma é infraestrutura de comunicação e a outra é um sistema, propriamente dito. E dentro da web, tem uma série de problemas aqui que são relacionados à integridade, confidencialidade, negação de serviço, autenticação. Então, para esses caras, né, para esses serviços web, é muito interessante colocar mecanismos de segurança. Então, os mecanismos de segurança mais utilizados na web são protocolos como o SSL e o TLS. Então, o SSL é o Secure Socket Layer, é uma associação entre cliente e servidor criada pelo protocolo de estabelecimento de sessão. Então, é garantido, né, que os pares eles sejam autenticados via SSL. E nós temos o TLS, que é o Transport Layer Security, que ele usa uma função pseudo-aleatória para expandir segredos, tem códigos de alertas adicionais
e uma pequena diferença ali em cifras disponíveis e diferença entre tipos de certificados. Então, o SSL, ele está mais voltado ao domínio de sessão e aplicação, né? Então, ele está mais relacionado aos pares. Já o TLS, ele está mais relacionado à camada de transporte, ou seja, a comunicação entre processos. E aí, fechando, né, todo esse contexto de políticas e tudo mais, então, a política de segurança em si, o que ela tem que prever, né? Então, essa política de segurança, ela olha para a segurança como algo que tem várias vertentes, né, e várias áreas de interesse. Então, nós temos a parte física, a parte lógica e tudo mais. Várias soluções que passam pelos dispositivos e vão até as aplicações, né? Então, eu posso ter segurança desde lá de um equipamento de rede até uma aplicação que reside na rede, né? Então, uma aplicação web, por exemplo. E aí, na composição da política de segurança, eu preciso pensar quais soluções utilizar, quais rotinas de verificação utilizar, quais logs gerar e como analisar tais logs. Então, vejam que não existe uma solução fechada, tá? Existem várias soluções para o mesmo problema, e aí essas soluções, elas têm que estar de acordo com o que a minha empresa pode gastar, por exemplo, com segurança, ou com o nível de segurança exigido pela aplicação. Então, uma aplicação bancária, ela exige muito mais segurança do que uma aplicação web de uma página, por exemplo, só para visualização, né? Então, entender essas características também é muito importante na geração dessa política de segurança. Então, de acordo com a perspectiva da empresa ou instituição que implementa a política, então, cada empresa ela vai ter a sua pilha de segurança diferente e não existe uma que seja a melhor, tá? Então, isso precisa ficar bem claro na hora de fazer essa composição de suas políticas. Cada empresa possui sua própria política e uma boa política de segurança, ela tem que prover segurança física, segurança lógica, treinamento de pessoal, isso é muito importante, né? Então não adianta nada a gente ter uma pilha de segurança muito forte se as pessoas que utilizam isso, elas não têm um treinamento adequado. A lista dos conteúdos que podem ou não ser acessados e a lista de permissões e níveis de restrição. Então, uma política de segurança bem feita, ela tem que tratar todos esses aspectos e todos esses aspectos têm que ser documentados dentro do conjunto lá de metas e ações da empresa. As referências utilizadas nessa aula são a do Machado, Segurança da Informação, Princípios e Controles de Ameaça, e do Stallings, Criptografia e Segurança de Redes, Princípios e Práticas. Muito obrigado e bons estudos.